Olá pessoal, aqui quem fala é Johnny Cash. E será que o Brasil pode trocar de moeda de novo? Diante do cenário atual, onde está acontecendo recessões mundo afora, e aqui no Brasil a taxa de juros ainda permanece alta e provavelmente vai subir mais. Eu já vi algumas pessoas falando de Selic a 15%. Os pré-fixados, por exemplo, já aumentaram sua taxa para 13% em alguns quebrados. Os com IPCA já subiram para 6% a parte pré-fixada. E a tendência é que na próxima reunião do Copom, ou pelo menos tudo está apontando para isso, é que a taxa Selic suba ainda mais. Diante desse cenário, seria possível a gente ver a extinção do real nos próximos anos? Bom, para quem não sabe, o Brasil já teve 10 moedas diferentes, ou seja, planos monetários para conter a hiperinflação, e o que deu mais certo até hoje foi o plano real. Mas para você entender perfeitamente o que foram esses planos, você precisa entender o que é a moeda. Eu não estou falando daquele pedaço de metal que tem figuras gravadas nele, que a grande maioria só usa no dia a dia e muitos nem sabem o que significa. Então, o que é realmente a moeda? O básico para se entender sobre uma moeda é que ela é um meio de troca, uma reserva de valor e uma unidade de conta. E com isso você consegue acompanhar se ela está cumprindo as suas funções. A reserva de valor, por exemplo, se a gente destrinchar ela é algo escasso, algo que pode ser facilmente armazenado e transportado, também que tem função além da reserva de valor. E essas reformas monetárias são nada mais do que abandonar a moeda que o próprio povo já abandonou, pois ela deixou de cumprir algum desses papéis ou todos eles. E entenda que a moeda não foi inventada por alguém do nada. Eu vou fazer uma moeda aqui, que no início, como eu disse, era um disco de metal, e ela vai ser um meio de troca, uma reserva de valor e uma unidade de conta. Não é bem assim, porque até mesmo as moedas existem há muito menos tempo do que as trocas, pois muito antes já eram feitas trocas e era chamado de escambos. E a moeda surgiu para facilitar essas trocas, pois imagina, você produz leite e carne bovina, e você precisa comprar arroz de um vendedor que produz arroz. Como que fazia essa troca? 2 litros de leite por um saco de arroz, ou 1 litro de leite por um saco de arroz? E o troco, como é que fazia com o troco? Tinha troco, não tinha troco? Mas, por exemplo, você vai querer comprar feijão, e o cara que vende feijão, ele não quer arroz, ele não quer carne, ele não quer leite, e se ele não quer nada disso, você não consegue comprar dele. Então, basicamente, a moeda veio para facilitar essas trocas. Para ser claro, não precisa ser um disco de metal valioso para servir como moeda. Por exemplo, nas cadeias, a grande moeda de troca é o cigarro, pois como muitos lá fumam, isso se torna um bem comum, e mesmo que você não fume, você vai querer ter ele para poder fazer troca e pegar outras coisas. Agora, os metais preciosos como ouro, prata e cobre sempre destacaram no início por não se deteriorarem ao longo do tempo, que é uma coisa muito importante quando se trata de reserva de valor. E uma curiosidade é que no Brasil, na época de colônia, as trocas eram feitas com ouro em pó, um saquinho de ouro em pó. Mas a coroa, como sempre, né, o Estado viu isso e falou assim, não, calma aí, tem que fazer moeda com esse ouro aí. E começaram a cunhar as moedas de ouro. E se você se lembra bem, eles tiravam 1/5 desse ouro como imposto. Ou seja, lá atrás você já pagava 20% sobre o que você tinha. Bom, agora já entendido o básico sobre moeda, começamos com a primeira, que foi o réis, até meados de 1833. Foi substituído pelo mil-réis, que vigorou até 1942. E a partir desse período, até um pouquinho antes, as moedas já começavam a apresentar aquela grande inflação. E então surgiu o cruzeiro, que substituiu o mil-réis até 67. Pois novamente a moeda apresentava muita inflação e já não estava cumprindo o seu papel. Então em 67 foi criado o Cruzeiro Novo, onde o Cruzeiro Novo valia 1.000 cruzeiros antigos. E após a reforma monetária, ela voltou a se chamar Cruzeiro de novo. E ela valia a mesma coisa que o Cruzeiro Novo. Cuidado para não ficar perdido aí, porque é muito cruzeiro, cruzado, Cruzeiro Novo, é essa loucura aí. Mas calma. A meu ver, o nome só foi alterado porque já estava fazendo uma reforma monetária, então vamos mudar o nome de novo, vamos voltar ao nome original, tirar esse negócio de Cruzeiro Novo, vamos voltar só Cruzeiro. Só que aí o Brasil seguiu e as coisas pioraram. Em 86 foi criado o Cruzado. E detalhe, nos próximos 8 anos seriam criadas mais 5 moedas, pois na época da criação do Cruzado, o presidente do Brasil era o José Sarney. E ele chegou e falou assim, calma que eu vou arrumar as coisas, eu vou criar o plano Cruzado 1. E ele foi lá e criou o Cruzado. E dentre todas as medidas que tinham, preste bem atenção nessa, que era o congelamento de preços e salários. E grave bem isso. E teve um corte de 3 zeros em relação ao Cruzeiro. Em 87, um ano depois, o Cruzado já estava capenga das pernas, mas o Sarney falou assim, calma que ainda dá tempo, vou arrumar esse negócio aqui. E ele criou o Plano Cruzado 2, que fracassou de vez e a inflação já estava imensa. E o Cruzado então chegou ao seu fim em 89. Em 89, José Sarney ainda era presidente do Brasil. E ele falou assim, calma que ainda dá. E ele foi lá e criou o Plano Verão. E dentre as medidas, qual que estava? Sim, o congelamento de preços e salários novamente. E agora mais rígido, onde o empresário poderia ser preso se ele aumentasse o preço, por exemplo, da maionese. Diga-se de passagem, muitas pessoas foram presas por causa disso. E com isso criou outra moeda chamada
chamada Cruzado Novo, logicamente com um corte de 3 zeros em relação ao Cruzado. Vai contando aí, vê se não perde, hein? Em 89 ainda, o Sarney não satisfeito, ele criou o Plano Verão 2, e logicamente o plano fracassou totalmente. Porém agora o jogo mudou, pois entrou o Collor em 1990. Ele chegou e falou assim que agora o negócio vai mudar. Vai voltar o Cruzeiro e vamos congelar os preços de bens e serviços de novo, porque aí dá certo, né? E já sabemos que não deu nem um pouco. E além disso ele falou assim, se ninguém gasta dinheiro, ninguém compra. E se ninguém compra, não tem inflação, não é mesmo? Então eu vou bloquear a poupança de todo mundo. Quem tinha mais de 50 mil cruzados novos estava bloqueado e não podia sacar um centavo. Dali 18 meses você recebeu seu dinheiro, dividido em parcelas de 12 vezes. Vê se pode um negócio desse. Claramente ele tomou impeachment, mas antes de tomar o impeachment ele renunciou ao cargo. E o Itamar Franco assumiu e falou assim, calma que o Collor não sabe de nada, quem sabe das coisas que sou eu. Eu vou criar uma moeda que vai dar bom, confia. E em 93 ele criou o Cruzeiro Real, que logo depois foi substituído pelo URV, que era a Unidade Real de Valor, que depois foi substituído pelo real que a gente conhece. Detalhe, esse URV na época valia 2.750 cruzeiros reais. E o fato de se destacar do Plano Real, dentre todas as medidas adotadas, não estava o congelamento de preços, salários, bens e serviços. E sabe por quê? Porque isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. Desde a Roma antiga já não funcionava e não é hoje que isso vai funcionar. Desde então o real é a segunda moeda com o maior tempo de circulação, só perdendo para o réis lá no início. Mas ainda não é muito animador por já ter perdido mais de 80% do seu poder de compra. E fazendo o adendo, um país que está fazendo isso de congelar preços, bens e serviços é a Argentina, que já tem uma inflação de 100% e ainda temo que tem que congelar os preços, os serviços, os bens, porque aí não tem inflação. Não tem mesmo. Se permitir fazer mais considerações ao plano real, uma das coisas que deu muito certo foi o tripé macroeconômico. Basicamente é ter responsabilidade fiscal, ou seja, o governo não ficar gastando mais do que pode, ter o câmbio flutuante e ter as metas de inflação. Quando uma dessas partes é atacada, a coisa desanda de vez. Como estamos vendo o novo presidente eleito falar que pode gastar à vontade, que gastar é bom e é bom para o povo, e que o teto de gasto não ajuda em nada e só faz mal para a população. Se políticas assim continuarem no futuro, logo logo veremos uma nova moeda surgir, porque a inflação vai ser tanta que o próprio povo vai perder a confiança na moeda. Mas obviamente não depende só do presidente da república. Bom pessoal, isso foi o recado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, que isso me ajuda demais. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para receber informação quando sair vídeo novo no canal e você não perder. Me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, que também está na descrição desse vídeo. E eu fico por aqui. Fui!